pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo agora um pouco mais calmo aqui no cenário que você já conhece. E no vídeo de agora eu vou trazer bastidores, como que a diretoria do Flamengo encara essa derrota, se vai ter mudança de planejamento. Quando eu falo mudança de planejamento é no sentido priorizar agora Libertadores e botar o Campeonato Brasileiro na segunda posição de prioridade das competições. Ou o brasileiro continua sendo prioridade. Nós vamos falar sobre isso. Vamos trazer os bastidores de como a diretoria encarou essa derrota, o que eles pensam, o que eles acham. Vamos falar também do Danilo. O jogador tem chance de ser relacionado para o jogo contra o Grêmio. Um jogador que, pelo menos no meu ponto de vista, está fazendo muita falta. Acho que a experiência dele nos bastidores também pode agregar bastante nesse momento, digamos, que estão querendo colocar crise no Flamengo. Show crise, não é nenhuma crise, mas de uma cobrança maior em cima do técnico Felipe Luiz. E tem também Flamengo podendo jogar em Brasília ou em Maranhão. Já a gente vai falar que jogo seria esse. Vamos contar aqui para vocês isso e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos para as informações, galera. Vamos lá. Primeiro, uma informação sobre o Super Mundial, informação que a gente trouxe mais cedo aí, em primeira mão. O ranking de ingressos vendidos para os jogos, e o Flamengo está no top 3, vocês sabiam disso? Pois é. Qual jogo? O primeiro está sendo Bayern de Munique e Boca Juniors, tá? Pelo grupo C. O segundo está sendo Boca Juniors e Benfica, também pelo grupo C. E aí vem Flamengo e Chelsea pelo grupo D. Depois Real Madrid e Al Hilal pelo grupo H. E Salzburg e Real Madrid também pelo grupo H. Eu acho que essas procuras vão aumentar aí pro lado do Flamengo. O que me chama a atenção é o Boca Juniors, né? Muita gente querendo ver o Boca Juniors. Os argentinos prometem fazer a festa lá, será? Enfim, vamos acompanhando. Fica aí a curiosidade para vocês. Flamengo pode jogar em Brasília ou em Maranhão. Por quê? Porque o Botafogo da Paraíba, adversário do Flamengo na terceira fase da Copa do Brasil, tem sido procurado aí por empresários que estão dispostos a comprar o mando de campo do Botafogo da Paraíba contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Até o momento, o Botafogo da Paraíba recebeu duas propostas. Uma para Brasília, a Arena BRB, né, que é o Mané Garrincha, e outra Maranhão Castelão. E a oferta maranhense sendo a mais atrativa aí, de 4 milhões de reais. Uma curiosidade, esse grupo que fez essa proposta ao Botafogo da Paraíba para levar o jogo para Maranhão, lá no Castelão, é o mesmo grupo que tentou comprar Vasco e Flamengo para levar para esse jogo. E os 4 milhões de reais, esse grupo ofereceu 3 milhões de reais ao Vasco da Gama e mesmo assim eles não quiseram. Agora eles tentam levar Botafogo da Paraíba e Flamengo. Será que vai conseguir? Vamos ver. Lembrando, pessoal, não sei se eu já comentei em outros vídeos, Botafogo da Paraíba atualmente é de SAF. Então, assim, teoricamente, dinheiro não é problema para os caras, entendeu? Teoricamente. Mas, gente, 4 milhões, se eu fosse Botafogo da Paraíba, eu venderia. 4 milhões é dinheiro. Não sei qual é a folha salarial do Botafogo da Paraíba, mas com certeza paga pelo menos um mês de folha salarial dos caras aí. Eu acho. Eu levaria, mas vamos ver o que o Clube da Paraíba vai fazer. Lembrando que o Flamengo está por dentro aí dessa situação, tanto é que essa informação que eu recebi inicialmente foi de uma pessoa do Flamengo, e aí eu fui apurar mais detalhes. Vamos agora falar dos bastidores do Flamengo depois dessa derrota inesperada para o Central Córdoba. E não foi só a derrota que foi inesperada também. A forma, a atuação do Flamengo, na minha concepção, foi totalmente inesperada. Eu não esperava o Flamengo jogar tão mal. Engraçado que existe um Flamengo antes e depois de levar o gol, né? Até os 25 minutos do primeiro tempo, o Flamengo bem, criando, só não fez o mais importante, que é colocar a bola na rede. Depois, uma zona total, inclusive estatística, 40 cruzamentos, 31 cruzamentos apenas no segundo tempo. Desses 40 cruzamentos, apenas 7 foram aproveitados pelo Flamengo. Então, isso mostra como o Flamengo estava desorganizado. O Flamengo não tem essa característica de ficar cruzando bola toda hora na área. Por quê? Ontem não sabia o que fazer com a bola e toda hora jogava a bola na área. Se eu tiver que dar uma palavra para definir o Flamengo contra o Central Córdoba, seria um time ansioso.
Flamengo ansioso contra o Central Córdoba. E essa ansiedade atrapalhou demais. Mas, dito isso, os bastidores, a diretoria encara como essa derrota? Como? Não é normal. A diretoria entende que, óbvio, o Flamengo jogou muito mal, todos sabem disso, o Felipe Luiz sabe disso, os jogadores sabem disso. Só que a diretoria acha que, não é por conta dessa derrota ou de apenas uma derrota, que a crise precisa ser instaurada, que tudo vai mudar. Não, o planejamento será seguido. A prioridade continua sendo o Campeonato Brasileiro. A questão é, agora, obviamente, para os próximos jogos da fase de grupos da Libertadores, uma avaliação diferente será feita. O próximo duelo com a LDU na altitude, se determinados jogadores poderiam ser poupados, agora não mais, porque tem que vencer. O Flamengo não pode chegar 3 rodadas da fase de grupos tendo conquistado apenas 3 pontos, porque se perder para a LDU fora de casa, é isso que vai acontecer. Então se coloca numa situação extremamente difícil, foi até o que eu comentei hoje no SBT. O Flamengo, com o investimento que tem, não pode todo ano ficar capengando na fase de grupos, passar para as oitavas de final na base de sufoco. Isso para mim é inadmissível. E dessa forma, o Flamengo está se colocando novamente numa situação extremamente complicada esse ano. Cara, quando saiu o grupo, foi unanimidade, todo mundo falando, o Flamengo tem condições de vencer todos os jogos. Talvez perder ponto para a LDU na altitude. O Flamengo tem condições de fazer pelo menos 15 pontos. Todo mundo falando isso. Todo mundo falando isso. E agora tem a chance de se complicar novamente. Mas isso não faz a diretoria do Flamengo mudar o planejamento de priorizar o Campeonato Brasileiro. Inclusive, após o jogo de ontem, Arrascaeta e Léo Ortiz confirmaram essa informação. O Arrascaeta disse, sim, falaram para nós que o brasileiro ia ser prioridade, mas nós entramos para ganhar todos os jogos. Infelizmente, não conseguimos a vitória. Mostramos que somos time que pode ser batido também. Léo Ortiz, eles, no caso José Boto e Felipe Luiz, falaram sobre priorizar o brasileiro. No vestiário, a gente sempre fala em ir para os jogos para vencer. Todos os jogadores estão prontos para ser titular, para vencer todos os jogos. Ou seja, galera, Arrascaeta e Léo Ortiz, eles estão confirmando que o Campeonato Brasileiro será a prioridade. A gente pode discutir se isso é certo ou errado, se priorizar o Campeonato Brasileiro é certo ou errado. Agora, convicção eles estão tendo. Isso foi definido no começo da temporada e assim será feito. Não terá mudança por conta dessa derrota para o Central Córdoba. A mudança que eu estou falando é no planejamento de priorizar o Campeonato Brasileiro. Mudança de postura é óbvio que vai ter. A diretoria entende que alguns jogadores entraram desconcentrados. A diretoria sabe disso. Todos sabem disso. Todos sabem analisar. O jogo aconteceu, todo mundo assistiu ao jogo. Não precisa ninguém ficar ligando para o José Boto, presidente BAP, enfim, dizendo, jogador tal fez. Todo mundo sabe o que aconteceu dentro de campo. O Felipe Luiz vai correr atrás para corrigir e a diretoria vai manter o planejamento de priorizar o Campeonato Brasileiro. Para quem me pergunta, o Danilo sim tem chance de ser relacionado para o jogo contra o Grêmio nesse final de semana, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele está fora já há algum tempo, inclusive foi cortado da seleção brasileira por conta desse problema muscular que ele está tendo. O departamento médico do Flamengo tratou e trata o jogador com um carinho maior, porque é um jogador que vem em reta final de temporada europeia, com idade avançada também, isso precisa ser colocado na ponta do lápis. Mas tem chance sim do Danilo ser relacionado para o jogo contra o Grêmio. Flamengo, sexta-feira, se reapresenta e aí treina sexta, sábado e domingo joga contra o Grêmio fora de casa. Inclusive, em 10 dias, 4 jogos do Flamengo, 3 fora de casa. Isso também precisa ser colocado na ponta do lápis para vocês que estão criticando o rodízio do técnico Felipe Luiz. Eu acho que existe um Flamengo antes e depois do gol sofrido. Até o gol sofrido, que foi de pênalti, ali aos 25 do primeiro tempo, o Flamengo fez um bom jogo naquele mesmo roteiro, criando oportunidades e não convertendo. O Flamengo teve 3 boas chances de abrir o placar antes de sofrer o gol aos 25 minutos do primeiro tempo. 2 oportunidades com o Juninho. E se em outros momentos eu defendi o Juninho aqui,
dizendo que calma, não pode queimá-lo. Dessa vez a gente precisa fazer uma análise do que a gente viu na partida. Ele não pode perder os 2 gols que ele perdeu da forma que ele perdeu. Ah, mas o forte dele não é fazer gol, ele não é centroavante, mas ele é atacante. Embora ele não tenha a grande virtude ser um finalizador ou até mesmo um matador, como é o Pedro, por exemplo, mas ele é um atacante profissional vestindo a camisa do Flamengo, e ele teve 2 grandes oportunidades e não conseguiu converter. E nesse caso, nem foi mérito do goleiro não, como foi diante do Internacional, por exemplo, que eu o defendi aqui e nas minhas outras redes sociais. Então, o roteiro do Flamengo foi o mesmo. Só que o capítulo final, nem sempre o bonzinho vence. Dessa vez o mal venceu, o mal entre aspas, tá? Isso aqui é uma figura de linguagem, né, gente? Porque o final foi diferente daquilo que tem sido nos últimos jogos. Eu falei para vocês que em um determinado momento a quantidade de gols perdidos uma hora ia fazer falta, e fez justamente contra o Central Córdoba numa Libertadores. O gol de pênalti, eu acho que foi pênalti. Foi falha do Léo Pereira, um jogador profissional e com a experiência que ele tem. Ele não pode simplesmente botar a mão na bola como ele botou dentro da área. Ele assumiu o risco e, na minha concepção, foi pênalti. Eu acho até que o árbitro iria dar o pênalti, mas precisou da análise do VAR para ele poder marcar a penalidade máxima. E aí o Flamengo sofre o gol e o Flamengo muda completamente. Não foi um Flamengo com as características que a gente está acostumado a ver, com o técnico Felipe Luiz, um time totalmente desorganizado. Inclusive os números mostram isso. Foram 40 cruzamentos do Flamengo durante o jogo todo, 31 só no segundo tempo. Por quê? Porque foi um time desorganizado, um time ansioso, um time afobado, um time que não sabia o que fazer com a bola. Se em outros momentos, quando o coletivo não dava certo, o individual dava, que aí vinha a genialidade de alguém, de um Arrascaeta ou até mesmo de um Gerson, mas no jogo contra o Central Córdoba, o coletivo do Flamengo foi muito abaixo e individualmente falando, os jogadores foram abaixo também. Por exemplo, o Gerson, o Pulgar e o Wesley, que entraram no intervalo, eles jogaram mal no segundo tempo. Eles não fizeram um bom jogo, pelo contrário, sentiu o Gerson abaixo, o Wesley muito abaixo, errando. Tudo bem que o forte dele nunca foi cruzamento, embora ele tenha evoluído nesse quesito aí de uns meses para cá, mas ele errou cruzamentos que ele não costuma errar, ou não costumava errar nos últimos jogos. O próprio Pulgar também. Ah, por falar nisso, o Everton Araújo não pode fazer a partida que ele fez no primeiro tempo. Foi muito mal. E eu fico muito tranquilo em criticar o Everton Araújo aqui, porque, entre aspas, não vou queimar o jogador, porque eu já elogiei demais o Everton Araújo. Ah, mas ele é jovem. Gente, mas ele é um jogador que faz parte do elenco profissional do Flamengo. Ele entrou como titular, e se ele entrou como titular, ele deveria fazer uma partida melhor. O De La Cruz ficou extremamente sobrecarregado, tendo o Everton Araújo ao lado dele. E a discrepância Pulgar e Everton Araújo é muito grande. O Everton Araújo ele não pode receber bola de costas, o Pulgar consegue receber bola de costas mesmo assim, quebrar linhas de uma maneira extremamente rápida. Então o Flamengo, a transição defensiva do Flamengo foi estranha, totalmente desorganizada. O setor ofensivo do Flamengo também muito desorganizado. E sobre a estratégia do Central Córdoba, eu acho que o Felipe Luiz foi pego extremamente de surpresa, porque o Central Córdoba jogou de uma maneira que ninguém imaginava, indo para cima. Inclusive o Flamengo não soube tirar proveito antes de sofrer o gol, porque em vários momentos o setor defensivo do Central Córdoba deu espaço. Era um time que estava dando espaço ao Flamengo, e aí até o primeiro gol o Flamengo jogou bem, mas depois sofreu esse gol aí, se desorganizou total. Inclusive, o segundo gol que o Flamengo leva, numa bola aérea, foi falha da marcação do setor defensivo. E aí eu vou chegar no Léo Ortiz e no Léo Pereira. O Léo Pereira, além de ter feito um pênalti extremamente infantil, também não ajudou ali na marcação no gol da bola aérea, tal como o Léo Ortiz. O Léo Ortiz, por exemplo, a saída de bola dele ontem não foi das melhores, algo que tem sido diferencial do Flamengo com o técnico Felipe Luiz. E por falar em Felipe Luiz, eu não vou entrar na onda de criticar o Felipe Luiz por conta da escalação. Sabe por quê? Se o Flamengo tivesse vencido, tava todo mundo elogiando, dizendo que ele fez certo, que agora ele vai com força máxima para pegar o Grêmio, e contra a LDU ele poderia, entre aspas, poupar alguns jogadores na altitude.
Então, assim, eu não vou ser engenheiro de obra pronta, porque quando saiu a escalação, eu particularmente achei, entre aspas, normal. Normal, ele não poupou o time inteiro, tudo bem. Os 3 jogadores que ele poupou são peças cruciais atualmente. Isso aí a gente não discute. Mas ele não poupou o time inteiro. E repito, se tivesse dado certo, estava todo mundo elogiando. Ninguém estava criticando a escalação do Felipe Luiz. Não achei menosprezo dele em relação a Libertadores. Gente, não é segredo para ninguém. O Flamengo vai priorizar o Campeonato Brasileiro. Porque se não tivesse priorizando o Campeonato Brasileiro, esses 3 jogadores poderiam jogar contra o Central Córdoba e poderiam ser poupados diante do Grêmio no final de semana. E, obviamente, eles serão titulares no final de semana contra o Grêmio, porque o grande foco do Flamengo é o Campeonato Brasileiro. E eu não acho errado. E também não acho que tenha sido um desprezo do Felipe Luiz do Flamengo em relação à Libertadores. Não acho isso. Eu acho o seguinte, que o Flamengo precisa ligar o sinal de alerta dentro de campo. Porque venceu o Deportivo Táchira na base do desespero, venceu o Vitória na Bacia das Almas, mesmo jogando bem, lá em Salvador, e agora fez uma partida muito abaixo. Foi uma das piores partidas do Flamengo com o técnico Felipe Luiz. Então, o sinal de alerta precisa ser ligado, mas não a caça às bruxas, como muita gente está tentando botar aí. Inclusive, torcedor rubro-negro, não caia nessa armadilha, porque tinha gente esperando apenas uma derrota do técnico Felipe Luiz para começar a jogar pressão, botar uma pressão onde não existe. A derrota ela iria acontecer. Ah, mas ele estava não sei quantos jogos invicto. Beleza, uma hora o Flamengo ia perder. Perdeu numa hora que ninguém esperava. Eu não esperava. Acho que o Flamengo eu achei que o Flamengo fosse ganhar e ganhar de uns 3-0. Imaginei que seria um jogo complicado no início, que o Central Córdoba poderia jogar extremamente fechado, mas não foi desse jeito. Pelo contrário, o time argentino mostrou uma organização e uma audácia, uma coragem dentro do Maracanã que acabou dando certo. Agora, entrar nessa de caça às bruxas, tá tudo errado, gente, cuidado com isso, não caia nessa armadilha. Tem gente querendo que você, torcedor rubro-negro, caia nessa armadilha para começar uma pressão onde não existe. As pessoas não querem ver o Flamengo bem, as pessoas estavam incomodadas em ver o Flamengo bem. Tanto é que muita gente estava pedindo o Felipe Luiz na seleção brasileira. Por quê? Porque com certo medo, com certo receio. Então, torcedor rubro-negro, não caia nessa armadilha. Torcedor rubro-negro, o que era para ser festa no Maracanã virou frustração. Quarta-feira à noite, mais de 50 mil apaixonados pelo Flamengo lotaram o Templo Sagrado esperando ver um show, mas saíram de lá com a cabeça quente e o coração pesado. A derrota por 2-1 para o modesto Central Córdoba, pela segunda rodada da Libertadores, deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha. E a pergunta que ecoou nos corredores do estádio, nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp foi uma só: o Flamengo está mesmo priorizando o Brasileirão e deixando a Libertadores de lado? Felipe Luiz respondeu na lata: isso não é verdade. Mas será que essa explicação convence a nação? Neste vídeo, a gente vai destrinchar tudo o que está por trás dessa decisão polêmica, entender a visão do treinador e revelar por que o Flamengo está apostando tão alto em um planejamento ousado e arriscado. Então, fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar completamente a forma como você vê essa temporada rubro-negra. O Maracá ferveu. Não de alegria, mas de vaia. O torcedor que saiu do trabalho, enfrentou o trânsito, encarou fila, esperava ver o Flamengo atropelando. Mas viu um time apático, com peça-chave no banco, e uma derrota que doeu. Wesley, Pulgar e Gerson começaram a partida entre os reservas. A galera não perdoou, tá priorizando o Brasileirão, A bronca foi direta. Mas aí entra Felipe Luiz com sua visão de comandante. Segundo ele, o planejamento é claro, equilibrado e baseado em dados. Não é sobre desprezar a Libertadores. É sobre pensar no todo. O problema é que quando o resultado não vem, a torcida quer resposta. E a resposta que o campo deu foi amarga. Pela primeira vez no ano, o Flamengo de Felipe conheceu o gosto da derrota. E logo em casa. Logo na Liberta. Mas será que essa derrota significa desleixo? Ou será apenas parte de um plano maior? Felipe não esconde, está repetindo a estratégia usada no Campeonato Carioca. Rodou o elenco, testou peças, distribuiu minutagem. O estadual foi encarado como uma pré-temporada de luxo. Agora, a filosofia continua. A diferença: o nível de cobrança aumentou. Na Liberta, cada ponto é ouro.
E mesmo com a fase de grupos permitindo tropeços, o torcedor não quer saber de cálculo, quer é vitória. Felipe sabe disso, mas também sabe que em 2023 e 2024 o Flamengo estourou jogadores por não fazer esse controle. A ideia é ter todos inteiros no mata-mata, no momento decisivo. Mas, até lá, será que o torcedor vai segurar a pressão? Será que o elenco vai entregar o suficiente com tantos revezamentos? É verdade que Felipe poupou nomes importantes. Mas também é verdade que manteve outros no time titular. De La Cruz chegou ao 7º jogo seguido. Arrascaeta, voltando de lesão, foi pro jogo. Alex Sandro também. Ou seja, não é um time B sendo escalado. É um revezamento calculado. Só que, quando o resultado é derrota, esse equilíbrio vira polêmica. E aí começa a pressão externa, a dúvida interna, os questionamentos da mídia. E no meio disso tudo, está o torcedor, que ama, que apoia, mas que cobra. Porque sabe do tamanho do Flamengo. E não aceita menos do que a glória eterna. Por trás de cada escalação, tem uma guerra de informações acontecendo. Felipe escuta fisiologistas, médicos, preparadores, avalia dados de carga, lesão, desgaste. A data FIFA deixou sequelas. Gerson, Arrasca, Wesley, Plata, todos foram afetados. Teve jogador que nem viajou para a estreia na Liberta contra o Táchira. O torcedor vê só o placar final, mas o bastidor é uma máquina complexa. Felipe está tentando evitar o caos lá na frente. Só que isso tem um preço, o risco de tropeçar agora. E tropeçar na Libertadores tem um custo emocional pesado. Porque a torcida não perdoa. Em coletiva, Felipe foi direto: sou eu quem escolho quem entra em campo. Assumiu a responsabilidade, bateu no peito. Disse que quando perde, é normal ser cobrado. E que isso faz parte do crescimento dele como técnico. Esse tipo de postura mostra que ele não foge do embate. E isso, a gente respeita. Mas também reforça o peso de cada escolha. Se a vitória não vem, a cobrança vem em dobro. Ainda mais quando o Flamengo é gigante, e a expectativa é sempre de conquista. Agora eu quero saber de você, torcedor, você concorda com essa estratégia de rodar o elenco? Acredita que vale sacrificar um jogo da Libertadores pensando em poupar para o brasileiro? Ou acha que o Flamengo tem que entrar com força máxima sempre, independentemente da competição? Deixa aí nos comentários a sua opinião, porque a sua voz também faz parte desse time. E se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente fala de Flamengo com paixão, com informação e, acima de tudo, com o coração rubro-negro batendo forte. Até a próxima, nação!